Você já parou para pensar por quê? Mesmo sendo uma pessoa gentil, educada, alguém que sempre tenta agradar, você sente que as pessoas não te respeitam como deveriam? Por que, ao invés de valorizarem sua bondade, parece que elas te enxergam como fraco, alguém que pode ser ignorado ou até pisado? Essa dor corta fundo, não é? A sensação de dar o seu melhor e receber em troca indiferença ou até desdém. Se essa dor é real para você, se inscreve agora. Aqui você vai entender como ser ouvido, admirado e respeitado, sem precisar mudar quem você é. Eu sei como é sentir isso. Já vivi momentos em que coloquei o coração na palma da mão, tentando ser o mais amigável possível, e mesmo assim, senti que as pessoas não me levavam a sério. É como se a gentileza, essa qualidade tão bonita que carregamos, virasse uma espécie de armadilha. E o pior, a gente começa a se questionar. Será que eu sou bonzinho demais? Será que estou exagerando na tentativa de agradar? Ou pior, será que as pessoas estão certas em me ver como alguém sem força, sem opinião, sem valor? Essa dúvida machuca, porque vai além de um simples comentário ou de uma atitude alheia. Ela mexe com a forma como a gente se enxerga no espelho. Mas deixa eu te contar uma coisa. O problema não é a sua gentileza. O problema é como você tem usado ela. Muitas vezes, sem perceber, a gente confunde ser gentil com ser subserviente. A gente acha que, para ser querido, precisa abrir mão da própria voz, da própria dignidade. E é aí que a coisa desanda. As pessoas não respeitam quem parece estar sempre pedindo permissão para existir. Elas não valorizam quem coloca as necessidades dos outros sempre acima das próprias, como se a própria vida não tivesse importância. E não é culpa delas, é humano. Nós, instintivamente, admiramos quem demonstra segurança, quem tem firmeza, mesmo que de um jeito sutil. E a gentileza, quando mal aplicada, pode passar a mensagem oposta: insegurança, necessidade de aprovação. Pensa comigo, quantas vezes você já se pegou rindo de uma piada que não achou engraçada só para não criar um clima ruim? Quantas vezes você engoliu uma opinião só para evitar conflito, mesmo sabendo que tinha algo importante a dizer? Ou talvez você já tenha feito favores que não queria, carregado peso que não era seu só para não parecer arrogante ou difícil. Eu já vivi isso. Lembro de um colega de trabalho anos atrás que sempre pedia minha ajuda com tarefas que não eram minha responsabilidade. Eu dizia sim, mesmo estando sobrecarregado, porque achava que isso me tornaria mais querido. Mas sabe o que aconteceu? Ele começou a achar que eu era um faz-tudo, alguém que estava ali para resolver os problemas dele. Não havia gratidão, só expectativa. E quando eu finalmente disse não, ele reagiu como se eu tivesse cometido um crime. Poxa, você mudou, ele disse. Mudado? Não, eu só comecei a me respeitar. Esse é o erro invisível que a maioria de nós comete. A gente acha que ser legal é se anular. Acha que para construir pontes com as pessoas, precisa se diminuir, se moldar ao que os outros esperam. Mas a verdade é que isso não cria conexões verdadeiras. Isso cria dependência, desequilíbrio. As pessoas começam a te ver como alguém que não tem limites, que não tem personalidade própria. E aí, ao invés de te admirarem, elas te usam. Ou pior, te ignoram. Porque no fundo, todo mundo quer se cercar de pessoas que inspiram confiança, que mostram que tem algo a oferecer, seja uma ideia, uma perspectiva ou simplesmente uma presença sólida. E ser legal demais, no sentido de sempre ceder, sempre concordar, passa a imagem de alguém que não tem nada a oferecer além de subserviência. Agora deixa eu te falar de um princípio transformador, algo que aprendi com Dale Carnegie, um homem que dedicou a vida inteira a entender o que faz as pessoas se conectarem de verdade umas com as outras. Ele dizia algo que, à primeira vista, parece simples, mas que tem um poder imenso. Demonstre respeito pelo ponto de vista alheio. Nunca diga a uma pessoa que ela está errada. Quando ouvi isso pela primeira vez, confesso que fiquei confuso. Como assim respeitar a opinião do outro mesmo quando discordo? Isso não é se anular? Não, não é. O que Carnegie quis dizer é que o respeito genuíno pela visão do outro
é a base para qualquer relação de confiança. É o que faz a outra pessoa baixar a guarda, se abrir, te ouvir. Mas esse respeito não significa concordar com tudo. Significa reconhecer que a outra pessoa tem direito à sua perspectiva, assim como você tem a sua. É ouvir antes de falar, entender antes de julgar. Deixa eu te contar uma história que ilustra isso. Conheci uma mulher chamada Ana, que trabalhava numa empresa onde o ambiente era extremamente competitivo. Ela era uma pessoa doce, sempre disposta a ajudar, mas sentia que os colegas não a levavam a sério. Eles faziam comentários desrespeitosos, ignoravam suas ideias nas reuniões e ela sempre saía com a sensação de que não tinha voz. Ana achava que precisava ser mais dura, mais assertiva, quase agressiva para ser respeitada. Mas antes de mudar quem ela era, ela decidiu tentar algo diferente. Inspirada por esse princípio de Carnegie, ela começou a ouvir mais. Quando alguém apresentava uma ideia com a qual ela discordava, ao invés de apontar os erros ou tentar impor sua visão, ela dizia algo como: "Entendo o que você está dizendo, acho interessante essa perspectiva. Posso compartilhar como eu enxergo isso?" E então, de forma calma e clara, ela apresentava seu ponto de vista, sem atacar, sem menosprezar. Em poucos meses, as pessoas começaram a prestar mais atenção nela. Não porque ela gritava mais alto ou se tornava agressiva, mas porque ela demonstrava respeito. E ao respeitar os outros, ela começou a ser respeitada. Sua gentileza não era mais vista como fraqueza, mas como força. Porque ela mostrava que ser gentil não significava ser passiva. Significava ter controle emocional, ter maturidade. E isso nos leva a algo que vejo muito no dia a dia, especialmente agora, na era das redes sociais, dos grupos de WhatsApp, das conversas rápidas e muitas vezes superficiais. A gente vive num mundo onde todo mundo quer falar, mas quase ninguém quer ouvir. Pensa nas discussões que você já teve ou testemunhou online. Alguém posta uma opinião, outra pessoa discorda, e em vez de um diálogo, o que acontece? Uma troca de acusações, de ofensas, de "você está errado". Ninguém sai ganhando. Ninguém se sente respeitado. E o que isso tem a ver com a sua vida? Tudo. Porque essas mesmas dinâmicas se repetem nas suas relações pessoais, no trabalho, na família. Quando você critica sem ouvir, quando tenta provar que está certo sem considerar o que o outro sente, você não ganha respeito. Você ganha resistência. Mas quando você segue o conselho de Carnegie, quando demonstra respeito pelo ponto de vista alheio, algo mágico acontece. As pessoas começam a te ouvir de verdade. Elas sentem que você as valoriza, e isso cria uma abertura para que elas valorizem você também. Agora, eu quero quebrar um mito que talvez esteja enraizado na sua cabeça, porque estava na minha por muitos anos. A gente cresce ouvindo que, para ser respeitado, precisa ser o mais interessante da sala. Precisa ter as melhores histórias, as melhores piadas, as opiniões mais inteligentes. Mas sabe o que Dale Carnegie nos ensina? Você não precisa ser interessante. Você precisa ser interessado. Isso mesmo. As pessoas não se lembram de você pelo que você fala sobre si mesmo. Elas se lembram pelo que você faz elas sentirem sobre si mesmas. Pensa nisso. Quando foi a última vez que você saiu de uma conversa pensando: "Nossa, fulano é incrível"? Provavelmente não foi porque ele passou uma hora falando de si. Foi porque ele te escutou, fez perguntas sobre a sua vida, mostrou curiosidade genuína. Ser interessado no outro é o segredo do carisma. É o que transforma gentileza em poder, não em fraqueza. Mas como fazer isso no dia a dia? Eu quero te guiar por um caminho que pode mudar a forma como as pessoas te enxergam, sem que você precise abrir mão da sua essência. Primeiro, aprenda a ouvir de verdade. Não é só ficar quieto enquanto o outro fala, esperando a sua vez de responder. É ouvir com o coração aberto, com a mente curiosa. Imagine que você está conversando com um amigo que está frustrado com o trabalho. Ele desabafa, conta que está se sentindo sobrecarregado. Sua tentação é logo dizer: "Ah, eu também passo por isso. Deixa eu te contar o que aconteceu comigo." Mas não. Pare. Olhe nos olhos dele.
Ou se for no WhatsApp, mande uma mensagem que mostre que você está ali, presente. Diga algo como: "Nossa, deve ser muito difícil sentir isso. Como você está lidando com essa pressão?" Essa simples mudança de focar nele e não em você faz toda a diferença. Ele vai sentir que você se importa. E quando você se importa, você constrói confiança. Outra coisa que vai transformar suas relações é aprender a discordar sem ofender. Isso é poderoso. Vamos supor que você está numa reunião de família e alguém fala algo que você acha absurdo, talvez um comentário político ou social, que vai contra tudo o que você acredita. O instinto é corrigir na hora, apontar o erro, falar: "Você está errado." Mas isso só cria conflito. Em vez disso, respire fundo e diga algo como: "Eu entendo por que você pensa assim. Faz sentido pelo seu ponto de vista. Posso te contar como eu vejo isso?" Você não está cedendo. Você não está sendo fraco. Você está demonstrando respeito, mas também mostrando que tem uma voz. E isso é muito mais eficaz do que um confronto direto. As pessoas não mudam de ideia porque são atacadas. Elas mudam, ou pelo menos te respeitam, quando sentem que você as entende, mesmo que discorde. E tem mais um ponto que eu considero essencial. Comece a reconhecer o valor dos outros de forma sincera. Carnegie falava muito sobre isso, sobre como as pessoas têm fome de apreciação. E não é bajulação barata, não é falar algo só para agradar. É notar as coisas boas que os outros fazem e comentar sobre isso. Pense numa colega de trabalho que sempre chega no horário, sempre se dedica, mesmo que o resto da equipe não valorize. Um dia, puxa ela de lado e diz: "Ei, eu percebo o quanto você se esforça, como você está sempre aqui, dando o seu melhor. Isso faz diferença. Não é difícil, não custa nada, mas para ela, isso pode significar o mundo." E sabe o que acontece? Ela vai te ver como alguém que enxerga valor onde os outros não enxergam. Isso cria gratidão, cria conexão. E conexão é a base do respeito. Ah, e não posso deixar de falar sobre o poder de um sorriso. Eu sei, parece bobo, parece clichê, mas Carnegie insistia nisso porque é verdade. Um sorriso sincero que vem de dentro desarma as pessoas. Ele diz: "Eu tô tranquilo, eu tô aberto, eu quero me conectar com você." Pensa naquele vizinho que sempre tá de cara fechada, que mal responde ao seu bom dia. Da próxima vez que você o encontrar, sorria. Não um sorriso forçado, mas um que mostre que você tá bem, que você tá de boa vontade. Muitas vezes, isso muda o tom da interação. Não é mágica, mas é humano. As pessoas respondem à energia, e um sorriso é energia positiva pura. E por último, aprenda a estabelecer limites com gentileza. Isso é o que separa a bondade verdadeira da subserviência. Ser gentil não significa dizer sim para tudo. Significa ser honesto, mas com empatia. Se alguém te pede um favor que você não pode ou não quer fazer, não precisa ser rude. Diga algo como: "Eu adoraria ajudar, mas dessa vez não vai dar. Posso te apoiar de outra forma?" Isso mostra que você se importa, mas também que você tem limites. E limites são o que fazem as pessoas te respeitarem. Quem não tem limites passa a imagem de alguém que não se valoriza. E se você não se valoriza, como espera que os outros te valorizem? Eu quero que você pare e reflita sobre tudo isso que conversamos. Ser gentil não é um defeito. Ser gentil não te faz fraco. O que te enfraquece é não saber usar essa gentileza como uma ferramenta de conexão e força. Quando você ouve de verdade, quando respeita o ponto de vista alheio, quando demonstra interesse genuíno, quando estabelece limites com empatia, você não só mantém sua essência, como também constrói um carisma que ninguém pode ignorar. As pessoas vão começar a te ver de um jeito diferente, não como alguém bonzinho demais, mas como alguém digno de respeito, alguém que inspira confiança. E isso não é algo que se conquista da noite para o dia. É uma prática, um hábito que você vai construindo a cada conversa, a cada gesto, a cada escolha de como se posicionar no mundo. Lembre-se da Ana, que mudei sua realidade no trabalho só por ouvir mais e falar com respeito. Pense no quanto você pode mudar suas relações,
seja com um colega, um familiar ou até um desconhecido, aplicando essas ideias. Você não precisa endurecer seu coração para ser respeitado. Você precisa aprender a equilibrar sua bondade com autoestima, com presença. E quando você faz isso, algo incrível acontece. As pessoas não só te respeitam, elas te admiram. Elas querem estar perto de você, porque sentem que você é autêntico, que você é inteiro. Então eu te convido a dar esse passo hoje. Não amanhã, não na próxima semana. Comece agora. Escolha uma dessas atitudes que conversamos. Ouvir de verdade, discordar com respeito, reconhecer o valor do outro, sorrir com sinceridade ou estabelecer limites com gentileza. E aplique na próxima interação que você tiver. Veja como as coisas mudam, como as respostas que você recebe são diferentes. E mais importante, veja como você se sente diferente, mais seguro, mais no controle. E agora, me conta aqui nos comentários. Qual hábito você vai abandonar hoje para se tornar uma pessoa que inspira confiança? Eu quero saber, porque cada passo que você dá nessa jornada me enche de orgulho. Vamos construir isso juntos.